Oi gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial pra gente confeccionar esse ursinho polar, gente, muito fofinho, que pode virar enfeite de árvore de Natal, né, que ele tem o formato da bolinha. Você pode até colocar ele dentro daquelas bolinhas acrílicas, sabe? Cabe certinho. Você pode usar ele também para colocar enfeite como guirlanda, para você colocar na sua porta, ou qualquer outro tipo de enfeite com tema de Natal, ou não, aí vai da sua necessidade, da sua criatividade. É muito facinho de fazer. Vamos usar muito pouco material. E a base dessa cabeça aqui, a gente vai poder aproveitar ela para fazer outros tipos de enfeites. Então, todos vão ter o mesmo tamanho e só vai mudar a cor ou a característica do enfeite que você quiser fazer, tá? Então, para esse ursinho aqui, a gente vai utilizar o fio amigurumi branco, vermelho, um pouquinho do fio preto para formar o narizinho dele e meia pérola para os olhinhos, tá? É opcional utilizar a meia pérola, você pode bordar ou você pode usar o olho com trava. Eu optei por usar a meia pérola porque, como é um enfeite de árvore de Natal, não vai ter manipulação de criança ou coisa do tipo, é super seguro utilizar, sai mais barato porque você compra um pacotinho de meia pérola, vem uma quantidade enorme, então é bem simples de você trabalhar sem precisar aumentar o seu custo, tá? E é isso, gente. Vamos agora para o nosso tutorial. Bora começar a confeccionar o nosso ursinho. Eu vou começar pela cabeça dele, tá? Então, para isso, nós vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. Quando eu passei a receita, eu não mencionei a agulha que eu vou utilizar, mas lembrando que a agulha, ela deve só seguir o tipo de linha, né? A espessura da linha que você for utilizar. Normalmente, na embalagem, vem recomendando o número da agulha que você pode utilizar ali. E vai depender também, obviamente, do seu gosto, tá? Então, fiquem livres aí até para trabalhar com o fio que você quiser. Eu mencionei o fio amigurumi porque é com ele que eu vou confeccionar esse aqui, tá? Mas você pode usar qualquer outro tipo de fio que vai dar super certo também. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar. E vou fazer 6 aumentos por toda a volta, tá? Vamos finalizar a segunda volta com 12 pontos baixos. Terceira volta, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, finalizando ela com 18 pontos baixos. Quarta volta, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, e no total finalizaremos essa voltinha aqui com 24 pontos baixos. Agora, na volta de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, e vamos finalizar com 30 pontos baixos no total. Prontinho, vamos agora para a volta de número 6, fazendo 4 pontos baixos e um aumento, fechando ela com 36 pontos baixos no total. Pronto, finalizei a carreira número 6. Agora, na carreira número 7, faremos 5 pontos baixos e um aumento, totalizando 42 pontos baixos nessa volta. Bom, gente, finalizei aqui a volta de número 7. Agora, a partir da carreira de número 8 até a carreira de número 12, nós vamos fazer 42 pontos baixos seguidos, um atrás do outro. Serão 5 voltinhas no total, tá? Porque agora são as carreiras de subida do nosso trabalho. É agora que vai começar a formar a bolinha do roxinho do nosso ursinho. Vou fazer aqui e assim que eu finalizar eu retorno com vocês para a gente dar sequência na carreira de número 13. Bora lá! E agora, vamos fazer na volta de número 13, 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer sequências apenas com pontos baixos e diminuições para poder formar a bolinha do roxinho do nosso ursinho, tá? Bora lá!
Pronto, finalizei a volta de número 13. Agora, na volta de número 14, eu vou colocar 4 pontos baixos e uma diminuição, finalizando ela com 30 pontos baixos. Se por acaso você for usar os olhinhos de trava, esse é o momento perfeito para você fazer isso, tá? Então, eu coloquei os olhinhos entre a volta de número 8 e 9 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 a 8 pontos de distância aqui entre eles, tá? Como eu não vou colocar o olhinho de trava, eu só vou dar sequência nas carreiras, tá? Pronto, daremos sequência agora para a carreira de número 15, onde colocaremos 3 pontos baixos e uma diminuição, finalizando ela com 24 pontos baixos. Pronto, vamos dar sequência ao nosso trabalho agora, seguindo para a carreira de número 16, onde faremos 2 pontos baixos e uma diminuição, finalizando ela com 18 pontos baixos. Quando eu finalizar essa carreira, eu já vou começar a colocar o enchimento, tá? Porque ela já vai começar se fechando, para não ficar muito difícil, para eu conseguir também espalhar certinho o enchimento aqui. Agora, vamos seguir para a volta de número 17, colocando um ponto baixo e uma diminuição, finalizando essa voltinha, finalizando essa voltinha com 12 pontos baixos, tá? Finalizei a carreira de número 17, vou colocar um pouquinho mais de enchimento, antes de seguir para a carreira de número 18, que vai ser a última volta, tá, gente? Então, ó, você usa aí um lápis, uma caneta. Eu utilizo essa pinça aqui que eu comprei na loja Caçula. Encontrei essa pinça lá na seção de costura. Nossa, essa aqui ajuda muito, gente. Não tem noção, tá? Isso é maravilhoso. Bom, já coloquei aqui bastante enchimento. Já tá ficando bem durinha. Vou seguir agora para a carreira de número 18. Vai ser uma carreira de diminuições, eu vou fazer 6 diminuições nela, tá? Vai sobrar ainda um buraquinho, aí nesse buraquinho já vou colocar um pouquinho mais de fibra nessa parte aqui, ó, pra ficar bem uniforme, tá? A distribuição. E aí eu volto com vocês pra gente poder fechar a cabeça do nosso ursinho. Pronto, meninas, ó, finalizei a carreira com 6 diminuições, ó. Eu até fiz questão de vir aqui pra mostrar pra vocês como que a gente consegue colocar fibra nesse vãozinho tão pequenininho, né? Ó, como ele é fininho, ó, ele ajuda muito. Então, eu só coloco a fibra aqui e vou empurrando, tá? Pronto, gente, ó. Pra mim já tá ótimo desse jeito. Já vou cortar o fio pra fazer o nosso anel mágico invertido e fechar de vez o topo do nosso amigurumi, tá? E aí, eu vou contornar esse vãozinho aqui, ponto por pontinho, tá? De fora pra dentro, só na alcinha de fora. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, agora é só puxar, jogar esse fio pra dentro, sai em qualquer lugar, puxa mais um pouco, ajeita. E aí, é só dar um pontinho, escolhe um local aí, próximo de onde o fio saiu. Dá um pontinho aqui, introduz o fio novamente. Pra esse nosso umi. E pronto, só cortar o seu fio. Para fazer a orelhinha, a gente vai começar colocando 6 pontos baixos no anel mágico. Feito isso, vamos já dar sequência à carreira de número 2. E nela, a gente vai colocar um ponto baixo e um aumento. Vamos totalizar a carreira de número 2 com 9 pontos baixos. 1,
e um aumento. Carreira de número 3 será de 2 pontos baixos e um aumento. Finalizaremos ela com um total de 12 pontos baixos. Prontinho, finalizada a carreira de número 3, agora nós vamos fazer duas carreiras, né? Vamos fazer duas voltas com 12 pontos baixos em cada uma, tá? Então, a gente só vai fazer carreirinha de repetição, que vai ser meio que uma subida para poder formar a orelhinha. E aí já tá finalizado o nosso trabalho aqui. Ó, finalizei aqui a carreira de número 5 com 12 pontos baixos ainda. Agora, a gente vai fechar a nossa orelhinha, para poder depois fazer a costura na cabeça do ursinho. Vou cortar esse excesso aqui que tá no nosso trabalho. E vamos fechar crochetando ponto baixo de um lado com ponto baixo do outro lado, normal. Então, ó, esse ponto aqui com esse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prontinho. Só deixar um fio longo aí, para depois a gente fazer a costura. Bom, vamos fazer duas dessa. Eu vou confeccionar a minha aqui, e daí na sequência eu já volto com vocês pra gente fazer o focinho do ursinho, tá? Vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Na sequência, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, finalizando ela com 12 pontos baixos. Seguindo aqui, agora na volta de número 3, a gente vai fazer 12 pontos baixos nessa sequência, tá? Sem aumento nenhum, só vamos colocar ponto sobre ponto nessa sequência. Vamos para a volta de número 4, aonde vamos colocar um ponto baixo e um aumento, finalizando ela com 18 pontos baixos. Finalizamos a carreira de número 4, agora na quinta e última carreira do nosso focinho, nós vamos repetir 18 pontos baixos, tá? Em sequência. Então, essa é a última carreira, vamos reservar o focinho para depois a gente costurar no nosso amigurumi. Vamos aqui agora a gente começar a fazer as costurinhas da orelha e do focinho do ursinho, tá? Aí, por último, nós vamos fazer o gorro. As orelhas costuradas, elas ajudam até a servir como referência na hora de você confeccionar seu gorro, tá? Eu vou passar a receita certinha aqui, com quantidade de pontos e tudo mais. Mas caso você veja a necessidade de se adaptar aí no seu amigurumi, você vai seguir essa receita, mas você pode fazer adaptações de acordo com a distância que você colocou a orelha do seu ursinho, tá? Bora lá. Então, as orelhinhas a gente vai colocar, ó. 1, 2, 3, 4 pontos de distância do centro do amigurumi, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos contar. Vou colocar esse lado aqui pra cima, que vai ficar com o gorro. Separar pra cá. Vamos usar o alfinete pra ajudar o nosso trabalho aqui. Vamos lá. Então, de novo, ó. 1, 2, 3, 4 pontos de distância do centro da cabeça do amigurumi. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente já pode colocar aqui mais ou menos, só pra gente ter uma referência de distância, depois a gente ajeita. E a outra orelhinha, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4.
E a gente alfineta. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 aqui. E alfineta a orelhinha aqui também, tá? Feito isso, você vai olhar seu amigurumi, vai analisar pra ver se, ó, não tá muito pra trás, nem muito pra frente. Eu acho que tá muito pra trás aqui nesse caso, tá? Vou passar um pouquinho pra frente. Não precisa se atentar muito a esse detalhe. É mais uma questão de visual mesmo, tá? Você usa aí as suas próprias referências visuais para ver qual o melhor posicionamento conforme você for colocando, tá? Só respeita mesmo essas quatro carreiras de distância, tá? Porque isso, no caso, é que vai fazer um pouquinho de diferença na hora de confeccionar o gorrinho. Ó. Acho que desse jeito já tá ok. Deixa eu até ajeitar um pouquinho mais esse, pra ficar na posição certinha, que daí eu só chego aqui e costuro. A outra já tá bom. Prontinho. Agora, gente, é só costurar, tá? Sem mistério nenhum, conforme você já faz as suas costuras aí. Se você não tá acostumado a costurar amigurumi, tem um pouquinho de medo, não precisa, tá? Ainda mais que esse trabalho ele vai ficar embaixo do gorrinho, então nem vai aparecer tanto se você achar que não fez, ai, tão perfeito e tudo mais, né? E aí, pode costurar com tranquilidade aí que vai dar certo, tá? Vamos lá. Ó. Eu começo aqui pela lateral, pego um pontinho aqui qualquer, de preferência que tiver, de preferência na mesma direção, né, da orelhinha. Opa, deixa eu... Aí, tá? Ó. E aí, tá feito o primeiro pontinho. Aí, na orelha, você vai fazer o ponto de fora pra dentro aqui, assim, ó. Tá? Então, é um ponto na orelha e um ponto na cabeça do amigurumi. Beleza? Aí, você volta no mesmo ponto que você saiu da cabeça do amigurumi e passa pro outro lado, pro outro pontinho do lado. Opa, perdão, gente. Tô com a câmera muito próxima aqui. Não consegui ajeitar de outra maneira, mas desculpa aí eu sacudi a tela de vocês. Ó, pego um ponto na orelha. E um ponto da cabeça. Continuidade do ponto que você deu no ponto anterior, tá? Ó. Já posso tirar o marcador não, o alfinete. Não preciso mais. E aí, vou dar continuidade aqui na sequência. Então, eu tô aqui na cabecinha do amigurumi, agora eu vou na orelhinha. E detalhe, gente, o meu ponto, ele é muito apertado, tá? Então, eu demoro, às vezes, um pouquinho mais pra encontrar o ponto, a saída dele aqui, mas eu já me acostumei com isso, não tem problema. Se o seu for mais larguinho, não for tão apertado quanto o meu, vai ser mais tranquilo ainda, tá? Vai ser muito mais tranquilo. Acho que eu acabei puxando o fio que não era daqui. Beleza. Aí, ó, eu cheguei aqui, ó, na parte final, tô na orelha, então eu vou voltar pra base aqui, pra cabeça, pego um outro ponto aqui da cabeça, passo por dentro dele, prendi, e vou entrar de novo, vou sair cá desse lado aqui novamente, tá? Pronto. Aí, agora eu dou mais um pontinho aqui, ó, desse ladinho aqui da orelha. Isso aqui é mais uma segurança mesmo, tá, gente? Nada demais. E saio com ele em qualquer lugar aqui atrás. Pronto.
Vou deixar ele aqui por enquanto, porque quando eu finalizar essa orelha, eu vou arrematar os dois juntos, tá? Agora, eu vou costurar essa orelhinha aqui e já volto. Ó, prontinho, gente. Orelhinhas costuradas, tá? Passei o fio da segunda orelhinha cá pra trás também. E aí, agora, pra dar um pouquinho mais de segurança, só vou fazer um nozinho aqui. Eu saí com a linha no mesmo buraquinho que eu tinha saído com a primeira, tá? Ó, soltinhas aqui dentro. Aí, agora é só... Deixa eu cortar, tá bastante linha aqui. Colocar e puxar lá pra dentro pra ficar escondido, senão. Prontinho. Já podemos cortar. E agora a gente vai colocar o focinho do ursinho. O focinho a gente vai colocar, vamos contar aqui, a partir de qual carreira, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre a 9ª e a 10ª carreira, tá? Bem nesse meio aqui, a gente vai colocar o topo do focinho, e aí, a partir daqui, a gente só vai colocando os alfinetes para nos ajudar na costura e costurar, tá? Bem no centro das orelhinhas aqui, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é aqui, ó. Eu vou colocar nessa direção. Deixa eu colocar um alfinete aqui só pra me ajudar. Vou pegar o focinho. Vou deixar o fio aqui pra baixo, tá? Virado pra baixo. E vou começar a alfinetar aqui. Então, ó. Ajeita. Coloca o alfinete. E antes de colocar os outros alfinetes, repara pra ver se tá bem centralizado. Pra não ficar um focinho torto no rosto do nosso ursinho, tá? Então, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui sim. Pronto. Vou alfinetar aqui pra facilitar. E outra coisa. Antes da gente fechar, quando a gente chegar mais ou menos aqui nessa metade ou nessa, dependendo da direção da nossa costura, a gente vai parar e vai colocar um pouquinho de algodão aqui pra ficar um focinho bem rígidozinho assim, tá? Pra ele não ficar afundando, tá bom? Bora lá começar. Mesmo esquema da orelhinha, um pontinho na cabeça do amigurumi. Outro pontinho no focinho, ó. No mesmo buraquinho da cabeça, introduz aqui a agulha e volta no próximo pontinho. Vai puxando para não deixar frouxo, tá? Conforme você vai costurando, você já vai puxando o fio para ele ficar bem justinho aí e a costura ficar o mais direitinha possível, não ficar ponto da linha assim sobrando, sabe? Assim, solta, tá? Mas não deixa pra puxar só no final não, que aí não dá certo. Ó, agora sim, ó, faltando esse espacinho aqui, eu vou pegar um pouquinho da fibra, bem pouquinho, só o suficiente para deixar rechonchudinho o focinho, e vou colocando aqui aos pouquinhos, tá? Vai colocando, vai vendo, e vê aí o que você acha que é suficiente para você. Se tiver muito, você retira. Eu tô achando que
Vou até tirar um pouco, deixa eu ver. Vamos ver como é que vai ficar. Não, acho que tá bom. Tá ótimo essa quantidade aqui. Só vou colocar esse alfinete aqui, por enquanto. E vou terminar de fechar, tá? Prontinho. Vamos puxar, jogar nosso fio lá pra trás. E já podemos arrematar. E o nosso focinho já tá costurado. É muito simples, gente. É muito simples. E rápido, sabe? Eu acho que amigurumi pequenininho assim é até gostoso, muito gostoso de fazer, quase terapêutico, porque o resultado sai rápido. Então, geralmente eu faço amigurumis menores entre trabalhos maiores, que dá aquela satisfação, né, de dever cumprido rápido assim, né? Você já começa a fazer e logo logo tu vê o resultado, sabe? Então, mais um e já posso cortar. Vamos lá, então, confeccionar o gorrinho do nosso ursinho. Vai ser super rapidinho. Todo ele é feito em ponto alto. E o acabamento aqui em branco é em meio ponto alto, tá? Então, vai ser super rapidinho, vocês vão ver. Vamos começar, então, colocando no nosso anel mágico 12 pontos altos, tá? Vou começar aqui subindo 3 correntinhas, que já vai contar como o primeiro ponto alto da carreira. Pronto, finalizei a carreira, já fechei o anel mágico. Vou unir os pontos altos aqui em um ponto baixíssimo, para dar início à próxima carreira, que será feita de 12 aumentos, tá? Vamos finalizar ela com 24 pontos altos. Sempre começando com uma correntinha não, com 3 correntinhas, desculpem. Aqui nesse mesmo ponto, já vou colocar o meu aumento. E vou seguir normalmente com a sequência de aumentos. Finalizada a carreira de número 2, agora vamos para a carreira de número 3. Vou unir aqui os nossos pontos altos com um ponto baixíssimo, para começar a subir e fazer uma sequência de um ponto alto e um aumento, tá? Vamos terminar essa carreira com um total de 36 pontos altos. Começamos aqui com as 3 correntinhas, né? Nosso primeiro ponto. No próximo ponto alto da base, a gente já pode começar a colocar o primeiro aumento, tá? Então, ó. E agora, um ponto alto sozinho. E um aumento. Feito os nossos 36 pontos altos, tá? Nessa sequência aqui de um ponto alto e um aumento. Vou juntar os nossos pontos altos no ponto baixíssimo para começar a carreira de número 4. E a carreira de número 4, ela vai ser somente com pontos altos seguidos um do outro. Então, vamos finalizar ela com os mesmos 36 pontos altos que a gente começou. Pronto, nossa sequência de 36 pontos altos foi finalizada aqui na quarta carreira. Vou unir os nossos pontos altos em um ponto baixíssimo. E vamos seguir para a sequência de número 5.
E é na sequência de número 5 que nós vamos começar a fazer os pontos para colocar a abertura para encaixe na orelhinha do nosso ursinho, tá? Se você precisar adaptar a quantidade de pontos na cabeça do seu ursinho, você pode adaptar aí à vontade. Não vai ser difícil de fazer, tá? Basta você medir aqui, ó. Como é que a gente pode fazer? Ó. Basicamente, a gente tá aqui, né? E aí, o gorrinho começa aqui atrás. Então, o nosso encaixe vai ser aqui. Se você perceber que a circunferência do seu ursinho tá menor do que a quantidade de pontos que eu vou pedir para você colocar aqui na sequência do gorrinho, ou menor ou maior, aí você adapta para colocar o espaçamento no local correto. O importante no final é encaixar as orelhinhas, tá? Dá o espaço correto do tamanho aqui, ó, da largura da base da orelhinha e da largura da base entre uma orelhinha e outra. Não tem mistério, você pode adaptar aí conforme a sua necessidade, se você precisar, tá? Então, vamos começar subindo 3 correntinhas e fazer uma sequência de 6 pontos altos. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou colocar 4 correntinhas no meu ponto, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. Vou pular da base 4 pontos altos que a gente tem aqui. Então, ó, eu tô aqui, né? Então, vou pular, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pular eles, tá? E no quinto ponto alto da sequência, eu coloco um ponto alto. Faço uma sequência de 7 pontos altos, contando esse como primeiro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prontinho. Vou colocar mais 4 correntinhas na minha agulha. 1, 2, 3, 4. Vou pular novamente 4 pontos altos da base. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu coloco um ponto alto. E aí, agora, a gente só vai seguir reto com os pontos altos faltantes, tá? É um total de 15 pontos altos que a gente vai fazer, contando com esse. Então, 1, 2, 'Pronto. Agora, quase finalizando a nossa touquinha, vamos fazer uma sequência de 36 meio pontos altos, tá? Vamos circular todo o nosso gorrinho só com meio ponto alto, não mais com um ponto alto. Aí, como a gente vai começar? A gente vai começar agora só com 2 correntinhas para representar o meio ponto alto, tá? E dar sequência normal com esse ponto. Então, ó. Lembrando, né, que o meio ponto alto a gente dá a laçada na agulha e puxa de uma vez só. Dá a laçada na agulha e puxa de uma vez só. Quando chegar na correntinha, vai colocar 4 meio pontos altos, tá? Então, ó, 1, 2, 3 e 4, para respeitar a quantidade de corrente que a gente já tem aí na base. E vamos dar sequência nos pontos altos seguintes. 1,
Pronto, finalizamos os nossos 36 meio pontos altos. Vamos fechar novamente ele. Vamos fechar ele com um ponto baixíssimo. Já podemos, nessa altura, cortar o fio vermelho, porque já vamos fazer o acabamento. Prontos, os arremates já estão finalizados, já escondi o fio vermelho aqui para dentro do gorrinho, já arrematei também o fio que sobrou aqui no anel mágico. Vamos partir pro último acabamento aqui da bordinha da nossa touquinha com o fio branco, tá? Eu vou começar colocando um anel corrediço aqui no meu fio branco. E vou escolher um ponto qualquer aqui do meu gorro e vou colocar esse fio aqui de dentro para fora, tá? Então, ó, eu puxo ele aqui assim. E dou um pontinho. Como vai ser uma sequência de meio ponto alto ainda, eu dou mais uma correntinha nele para dar a altura do meio ponto alto e continuo na sequência, tá? Então, eu vou contornar todo o gorrinho em meios pontos altos, 36 pontinhos, a mesma quantidade de pontos da carreira anterior, tá? Finalizei aqui o último meio ponto alto da carreira. E agora, é só finalizar com um ponto baixíssimo. E tá pronto o nosso acabamento da bordinha, tá? Pode cortar esse fio. Deixa um pouquinho longo pra gente poder arrematar e esconder ele direitinho, igual a gente fez com o fio vermelho. Prontinho. Aí, aqui, a gente pode passar um fio normal mesmo, sem fazer nada nele, só pra dar o lacinho aqui no cadacinho. É tipo um efeito de cadacinho do gorro, sabe? Aí, com a ajuda da agulha, eu vou fazer isso. Então, eu começo aqui já da base, que é onde ele vai ficar amarrado, tá? Então, já introduzo aqui a agulha. Deixo um pouquinho de fio pra fora. E vou fazendo sequência de, tipo que um zigue-zague, ó. Entra no ponto, atrás, depois entra na frente. Entra atrás. E aqui assim vai, tá? Nessa sequência aqui. Como se fosse um alinhavo, né, na costura normal. Ó, finalizei aqui, saí aqui na última pontinha. E depois, quando a gente colocar no ursinho, é só dar aquele ar de lacinho aqui na base, tá? Pode costurar cortar o excesso que ficar e deixa do tamanho que você preferir, beleza? Agora, a gente vai fazer o pomponzinho, tá? Bom, o pompom a gente já sabe, né? Não tem muito mistério. Vou enrolar um pouco da lã aqui nos meus dedos, vou usar 3 dedos aqui como medida. Vou cortar. E vou amarrar aqui essa base pra me dar a segurança pra eu cortar lá em cima depois. Tesoura maior, que eu já consigo cortar as fibras todas de uma vez.
Prontinho, gente, ó. Já cortei aqui. Eu acho que ficou uma quantidade legal, tá? Esse restinho aqui, ó, que sobra, eu costumo guardar num saquinho assim pra usar depois como enchimento, pra complementar alguma coisa assim, pra encher o outro corpinho de bonequinho e tudo mais. Então, eu não gosto muito de desperdiçar, eu guardo, tá? Aí, agora, a gente vai prender no nosso gorrinho. Aí, gente, é a coisa mais simples do mundo, porque é só você puxar as perninhas das alcinhas que a gente usou para amarrar para dentro do gorrinho e amarrar lá dentro. Ó. Pega a outra perninha, puxa para dentro também. Aí eu já não enfio no mesmo buraco, eu coloco numa alcinha aqui fora para eu conseguir prender. E aí é só vestir no nosso ursinho. Prontinho, gente. Olha que fofura que já tá ficando. Falta só a caracterização do rostinho do nosso bichinho. Então, vamos começar pelos olhos, tá? Se você não colocou aí os olhos de trava, agora é a hora ou de você fazer o seu bordado ou você colar a meia pérola. Eu vou colar a meia pérola, que é muito mais prático e muito mais rápido também. Eu tô usando essa cola aqui, ó, Tec Bond, tá? Mas eu sempre recomendo utilizar a cola quente, porque a cola quente, ela não é abrasiva, ao contrário dessa cola aqui ou daquela outra cola artesanal, tá? Eu já até mostrei em outro vídeo o que pode acontecer. Se você deixar vazar um pouquinho, onde tem a partezinha pintada, pretinha aqui, pode ser que ela manche e solte a sua tinta, tá? Então, não recomendo. Mas, como ela é a mais fácil que tá aqui em mãos, eu vou usar ela mesma, mas tomando todo cuidado para não deixar ela encostar nessa parte aqui dos olhinhos. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de distância. 8 a 9 pontos de distância entre um e o outro, aqui logo acima, deixa eu ver aqui, ó. Entre esses dois pontos que fica logo acima do focinho dele, tá? Então, ó, nessa reta aqui, a gente vai contar entre 8 a 9 pontos de distância. Aí, você pode definir aí a distância que você acha melhor. Então, ó, vou colocar uma aqui livremente e vou contar. Aí, depois a gente verifica se tá ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui. Eu acho que tá bom nessa distância, tá? Não vou colocar 9 de distância, deixa eu dar uma olhadinha aqui entre o focinho. Também tá uma boa, 1, 2, 1, 2, mais ou menos, deixa eu ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É, eu acho que nessa distância tá ok, já vou aplicar. Aí, pra não correr muitos riscos, o que eu vou fazer? Já vou colocar a cola aqui e tentar não encostar nela quando eu for aplicar os olhinhos. Já está até acabando essa cola aqui. Vou tirar o alfinete aqui com cuidado. Vou colocar só mais um pouquinho. Que eu acho que eu acabei perdendo quando tirei.
o alfinete, mas tudo bem. Pronto. Ó, com os dedos limpos, eu vou aplicar o olhinho lá. Não quero correr risco nenhum. Vou fixar aqui com o auxílio da minha agulha, tá? Quando você for colocar o outro, dá mais uma olhada pra ver se a distância tá boa mesmo, se não tá. Eu acho até que eu acabei colocando um pouco pra cá demais. Eu vou arrastar um pouquinho aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí, tem que chegar um pouquinho mais pra cá. Pronto. Agora o outro. Vou deixar marcado aqui pra não me atrapalhar com o alfinete. Volto aqui com o meu olhinho e aplico. Pronto, gente. Olhinhos aplicados. Bora lá fazer o focinho, o narizinho e a marcação do focinho do nosso ursinho. Vou utilizar um pouquinho de fio amigurumi preto. Pode usar um fio mais fino ou um outro fio que você queira aí preto, não tem problema nenhum, tá? Agora é só a questão do detalhe mesmo, do roxinho. Se você for utilizar o fio amigurumi, eu dei, ó, 1, 2, 3, 4 entrada e saída aqui pra formar o nariz, tá? Caso o seu fio seja um pouco mais fininho, aí você vê aí a quantidade a mais de volta que você vai precisar dar pra dar essa espessura legal aqui, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui, ó, introduzindo a agulha em qualquer lugar. E vou sair aqui quase que no topo do nosso narizinho, né? Na base da última carreira aqui. E deixo um pouquinho de fio pra lá pra poder costurar depois. Aí, eu vou fazer assim, ó. No olhômetro mesmo, tá, gente? Vou atravessar pra cá e ver aqui o ponto mais ou menos onde eu devo introduzir, de forma que não fique desproporcional nem torto, tá? Eu acho que nesse ponto aqui já tá bom. E volto com o fio pra cá novamente. Pronto. Vou dar mais uma entrada aqui. Agora um pouquinho, ó, mais pra trás, ó, deixando uma alcinha aqui pra fora. E aqui do outro lado, tentar fazer a mesma coisa, tá? Ó. Pronto. Volta aqui novamente. No mesmo buraquinho. E saio lá no mesmo buraquinho. Ó, dá uma apertadinha, puxa um pouquinho, ó, pra ele ficar bem justinho. Volta agora novamente pro lado de cá. E saio do outro lado novamente. Ajeita. Não precisa apertar muito, tá, gente? Só ajeita pra que os fiozinhos fiquem juntinhos aqui, um com o outro, tá? Não dei aquele vãozinho aqui pra aparecer a parte branca. Agora, eu vou voltar com a minha agulha aqui pra dentro desse mesmo buraquinho. E vou sair com ela aqui embaixo, ó. Logo abaixo, centralizado aqui, onde tá o fechamento do nosso anel mágico, tá vendo? Agora a gente vai fazer a parte que corta aqui o focinho. Tá? Você pode colocar um pouquinho abaixo. Escolhe a direção aí que você achar melhor. Ó, eu coloquei uma voltinha abaixo, então eu vou seguir aqui.
Ver se tá centralizado certinho. Deixa eu ajustar. Vou testar aqui, se não tiver eu faço de novo. Tá ótimo. Aí, agora, eu vou passar ele aqui pra dentro. E vou sair com ele lá onde eu entrei. Pode puxar um pouquinho. Nesse caso aqui, ó, dá pra ajeitar. E tá feito a focinha do nosso ursinho. Agora é só arrematar. Prontinho, gente. Finalizado o nosso ursinho. Aí, pra você usar ele como enfeite de árvore de Natal ou pra chaveiro, você pode fazer uma correntinha. E aí, você prende essa correntinha aqui, ó, saindo aqui bem no topinho da cabeça, tá? Como eu tenho alguns outros planos pra esse ursinho aqui, é por isso que eu não coloquei a correntinha, mas não tem mistério. Qualquer dúvida, entra lá no vídeo lá do chaveiro de coração, que você vai ver como é que é super fácil de fazer. Assim, não precisa nem ser correntinha, pode ser uma simples linha que você costurar aqui já tá ótimo, tá bom? Muito obrigada por ficar aqui até agora comigo. Eu espero que você tenha gostado. E vou trazer mais novidades nos próximos vídeos. Fica aí com os outros bichinhos que eu fiz, com esse mesmo formato e quantidade de ponto que eu usei para fazer a cabeça desse ursinho, tá bom? Um abraço e até mais.